Essas imagens foram gravadas no município de Tamandaré, no sul de Pernambuco. Desde o início de setembro, manchas de óleo apareceram em várias praias do Nordeste. Mobilizações como essa têm sido o único jeito de lidar com o problema. Isso aí, gente, estamos conseguindo. Vamos em frente. Mais de 2.000 quilômetros de praias já foram contaminados pelo vazamento de petróleo cru. A origem desse material não foi identificada até agora. Segundo o Ministério Público Federal, esse é o pior desastre ambiental da história do litoral Nordeste. E apesar de toda essa gravidade, muito pouco foi feito. Por quê? É o que a gente vai tentar compreender a partir de agora. As primeiras manchas de petróleo apareceram ainda no início de setembro. Só um mês depois é que a Polícia Federal instaurou o inquérito para descobrir a origem da poluição. O governo federal agiu de maneira lenta, esparsa e desordenada, isso quando agiu. O desempenho sofrível foi admitido, em alguma medida, pelo almirante Alexandre Rabelo, da Marinha. Numa audiência no Senado, no dia 17 de outubro, o almirante tentou mostrar a gravidade da coisa, que era para fazer com que os senadores compreendessem as dificuldades que o Estado brasileiro vem tendo. Então, um incidente inédito, em extensão e também em duração no tempo, que talvez explique alguma dificuldade que estamos tendo. A maior insatisfação nessa audiência do Senado foi constatar que até agora ninguém sabe de onde vem o óleo que se acumula em praias dos 9 estados do Nordeste. No final de setembro, um laudo sigiloso da Petrobras foi vazado. Esse laudo apontava a possibilidade de que o petróleo tivesse vindo da Venezuela. Só que essa hipótese não foi confirmada pelo almirante. E a Marinha identificou que esse óleo não é produzido no Brasil. Esse é o limite da nossa competência técnica para afirmar em relação ao óleo. E ele corresponde ao que a Petrobras também analisou. Ou seja, não é um óleo produzido no país ou comercializado pela empresa. Até agora, tudo que se tem sobre a origem do petróleo são especulações. Fato mesmo é a inação do Estado brasileiro diante de um desastre que, como você viu aí, o próprio Estado assume como grave e inédito. Eu falei como ele, a intenção de dizer que é Venezuela ou não, seja de onde vier, se está prejudicando a costa brasileira, é uma responsabilidade do Estado brasileiro, gente. A gente tem que deixar de jogar. E eu não tenho nem dúvida que inicialmente não dá importância a isso, foi que dificultou. Eu, como médica de formação, diria que você não deu o diagnóstico precoce do câncer e quando você descobriu já estava em todos os órgãos. É verdade que as primeiras manchas de óleo foram observadas entre o final de agosto e o início de setembro. Só que a tragédia já começava a se desenhar muito antes. Se eu quisesse ser maldoso, eu diria que a tragédia começou a se desenhar nesse exato momento aqui, em janeiro. Só que eu não quero ser maldoso, eu quero ser preciso. Então o mais correto é dizer que a tragédia começou a tomar forma no mês de abril, porque foi nesse mês que o governo Bolsonaro extinguiu os comitês que definiam o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água, que pode ser identificado pela sigla sugestiva PNC. O PNC é basicamente um conjunto de protocolos a serem utilizados em casos de derramamento de óleo. Era exatamente disso que o Brasil precisava agora. Uma reportagem da TV Brasil, exibida quando o plano foi lançado em 2013, vai te ajudar a entender. E foi lançado hoje um plano nacional para reduzir os impactos ao meio ambiente causados por vazamento de óleo no mar e também nos rios. A ideia é que este plano seja acionado sempre que ocorrer acidentes de grandes proporções. O plano vai ser colocado em prática quando ocorrer um acidente de grande proporção com derramamento de óleo no mar ou em rios, por exemplo. Pausa.
Vamos retomar o que o repórter disse nessa reportagem de 2013, quando o PNC foi lançado. Ele disse: o plano será colocado em prática quando ocorrer um acidente de grande proporção, com derramamento de óleo. Só que não. Infelizmente, o plano foi jogado fora 5 meses antes do momento em que ele seria extremamente necessário. Bolsonaro, seu ministro da Defesa e o comando da Marinha, todos reunidos no palácio. Aqui, alguém liga um celular e transmite a reunião ao vivo. Em circunstâncias assim, o presidente costuma usar a dúvida como matéria-prima para criar verdadeiras teorias conspiratórias. Do mesmo jeito que mamadeiras eróticas foram distribuídas em escolas, do mesmo jeito que ONGs teriam colocado fogo na Amazônia. Agora, o derramamento de petróleo no Nordeste seria uma ação dos opositores de Bolsonaro, que querem impedir o leilão de partes do pré-sal em novembro. Nunca é incompetência, sempre é conspiração. O importante é que, provavelmente, seja um crime ambiental, porque um navio que foi um incidente ou um acidente não notificou isso aí, né? Então a Marinha, junto com os outros órgãos, estão verificando essa possibilidade, que não é muito remota. Agora deixa a pergunta e resposta por mim, né? Coincidência ou não, nós temos uma leilão aí da sessão onerosa. A gente fica perguntando, eu me pergunto, né? A gente tem que ter muita responsabilidade no que fala. Poderia, não preciso responder os senhores não, ser uma ação criminosa para prejudicar esse leilão? Então é uma pergunta que está no ar. Outra pergunta que fica no ar é: como estariam as praias do Nordeste agora se o governo Bolsonaro não tivesse jogado fora aquele plano nacional de contingência, hein? O óleo já chegou na ilha. E muito! É tipo um piche, tipo um... Olha pra aqui como tá. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota é o nosso livro. Meio que o título entrega sobre o que esse livro é, né? I understood that reference. Tudo o que você precisou desaprender para virar um idiota fala sobre a super teoria conspiratória que está definindo os rumos do Brasil. Uma super teoria conspiratória que muita gente chama de filosofia. A pré-venda já começou. E a editora do Meteoro é a Planeta.